Olá, tudo bem? Diamantes e solares, né? Porque todo mundo vai assistir essa aula, esse vídeo, continuação do primeiro. Então, no primeiro eu falei um pouquinho para vocês como seria quando você vai fazer o seu atendimento, como precisa estar o seu espaço, o seu local de trabalho, a importância de você se proteger, né? Não precisa ficar tão assim bitolado nas proteções, mas é importante você fazer proteção, porque a gente está mexendo com energia, a gente não sabe quem está do outro lado, né, com o cliente. E o que eu vejo, fiquei pensando bastante hoje, o que eu ia fazer, né, o que eu ia passar hoje para vocês, né, hoje dando continuidade a esse tema dos atendimentos. E eu vejo que tem muitas alunas, não são todas, mas tem algumas alunas, eu já fiz esse papel, que quando o cliente chega para trazer a questão dele, a dificuldade dele, a gente se apavora às vezes. Meu Deus, será que eu vou dar conta? Essa é uma pergunta. A outra, nossa, tô desesperada, nossa, aconteceu isso com o meu cliente agora, o que eu faço? Então, assim, quando você se desespera, você entra no emaranhado do seu cliente. Então, ele vem te trazer uma dor, por exemplo, vamos falar de uma morte, alguém ou perdeu um bebê, ou um filho foi assassinado, ou foi um suicídio. Então, a pessoa ela já chega para você com aquela dor, né? E aí você acaba ouvindo a história do seu cliente e chora, porque já teve aluna que chorou na hora. Você pode se emocionar, porque ninguém aqui também é de ferro, não é para ser uma Frozen, né? Mas é você poder separar, porque se você entrar nessa emoção com o seu cliente, nossa, meu Deus, e como é que foi? Me conta. Como que foi essa morte? Nossa, que judiação e não sei o que. Esses comentários não podem acontecer, por mais que por dentro você tenha se comovido, porque lógico, né, dependendo da história, tem muita dor, né, tudo que envolve morte, mas você não vai conseguir pensar, você não vai conseguir raciocinar com a sua razão. Bom, eu agora sou terapeuta, como que eu vou fazer para atender essa cliente? Não sei. Lascou, porque eu acabei de entrar no emaranhado dela, eu tô na dor dela, eu chorei com ela. Não é amigo. O seu cliente não é seu amigo. Ah, eu posso atender um amigo? É diferente, mas a pessoa chega para você, você não sabe quem ela é, né? E por mais que você vai fazendo 1, 2, 3, você vai fazendo atendimentos, você vai, as clientes, elas acabam invertendo e se colocando como amiga. Oi, amiga, eu não sou sua amiga, eu sou sua terapeuta, né? Você não vai falar isso, mas muitas pessoas vêm já te chamando de amigo e não é amiga, né? Então, quando vocês pararem e se posicionarem, olharem para o seu cliente, né? E falarem assim, me conta, como que foi? Aí ela vai falar, aconteceu isso, como que você está se sentindo? Olha a voz. Eu não estou falando, ai, nossa senhora, e agora? E como que tá sua mãe, hein? Nossa, que judiação. E a sua mãe tá dormindo? Olha, gente, isso é coisa de amigo, né? O amigo, ele vem, ele abraça. Você vai levar a solução. Ele tá no fundo do poço, né? Se é vício, se é droga, dependendo do que independente do que o seu cliente está te trazendo, deixa eu afastar um pouquinho aqui, tá muito perto. Você precisa ser neutra. Você vai olhar para o seu cliente e o seu cliente, ele é adulto. Não olhe para o seu cliente como criança. Quando você olha para o seu cliente como criança, você está buscando o seu papai e a sua mamãe. Então, você precisa também se tratar. O terapeuta precisa se tratar. Muitos terapeutas não fazem nem mesa. Eu sei que tem aluno aqui que eu vou puxar a orelha. Não vou puxar, né? Porque não é meu papel. Eu só alinho, eu só passo para vocês muitas coisas que eu aprendi. Tudo isso eu tô falando porque eu já tive esse papel, eu já cheguei a fazer mesa, às vezes, de eu ficar emocionada, né? Mas eu não posso chorar com a pessoa, porque como que eu vou tratar uma pessoa se eu tô na emoção dela, eu me envolvi inteira.
Então, assim, vocês já têm o problema de vocês. Se vocês entram no emaranhado do seu cliente, vocês estão trazendo o problema dele para vocês. Aí, olha o que acontece. Acabou a sessão. Você tem outras sessões e você não tira essa pessoa da cabeça. Você vai em casa e você fica assim, nossa, como que eu vou fazer agora? Eu preciso resolver a questão desse meu cliente. Meu Deus do céu. Como que eu vou fazer? Não, eu tenho que ajudar ela. Aí me manda mensagem desesperada, várias clientes, várias alunas, desculpa, vocês vão saber quem são. E aí eu pego e boto vocês no lugar, eu coloco no eixo, para tudo agora. Você não vai entrar nesse emaranhado dela. É triste, é dolorido, mas é dela. É dela. São questões dela, é a história dela. Ela chegou para você, você vai trazer a solução, você vai levar para ela a solução, um direcionamento. Então você pode fazer assim, ela vai chegar para você, contar a sua história. Me conta um pouquinho sobre o que está acontecendo. Ah, é financeiro. Ah, tá. Aí ela vai te contar, você vai anotando, você pode anotar palavras-chave. E aí, o que você pode fazer? Você imagina como se fosse você estivesse numa varanda, né? Da varanda, do alto, você está assistindo ela falar. Você está neutra na história. Quando você faz esse papel, você consegue muito mais se direcionar e ver o melhor para ela. Ah, eu já sei como que eu vou fazer a mesa para essa cliente. Entendeu? Por quê? Porque você não se envolveu, é dela. Acabou a sessão? Obrigada, fulana, espero que você tenha gostado, é assim. Aí você vai falar isso daí mais pra frente nos outros vídeos, eu vou explicar isso pra vocês, mas assim, é muito importante. É muito importante, gente, vocês não têm noção a diferença que dá na sessão, na mesa, quando você não mistura o seu emocional com o seu cliente. O seu cliente é o seu cliente. Eu sou a professora, vocês são minhas alunas, ponto. Em algum momento se eu atendo, eu sei da história de vocês, mas na hora que acaba eu vou fazer minhas coisas, eu não vou ficar pensando, será que aquela cliente conseguiu? Independente, às vezes tem um caso ou outro de saúde, fulana, que é o que aconteceu recentemente, a fulana está internada, foi um transplante, é um caso mais sério, eu posso mandar uma mensagem para ela, porque ela está fazendo acompanhamento comigo, entendeu? É diferente. Então eu vou lá, você está bem, está tudo bem, como que você passou esses dias, entendeu? Você pode mandar uma mensagem depois, mas durante o atendimento é muito importante, porque a hora que você entra no emaranhado dela, acabou a sua sessão, esquece, vai ser uma porcaria, para não falar outra coisa. Nossa, Patrícia, mas a sessão que eu fiz, eu chorei com ela, mas foi excelente. Será que foi? Porque você entrou no emaranhado dela. Então, se você entrou, essa dor que você sentiu é sua também. Em algum momento você pode ter tido essa dor, esse trauma, né? É difícil às vezes falar, porque são muitas questões, são muitas coisas envolvidas, mas assim, quando eu falo isso, é por quê? Porque eu sinto uma diferença, eu vejo, é uma diferença assim gritante. Eu tenho clientes que elas mandam áudio chorando, quando é com acompanhamento, porque a maioria é acompanhamento, é 1, 2, 3, elas vão mandando e eu fico na minha, às vezes eu tenho vontade de falar alguma coisa diferente, daí eu paro. Não, ela não é sua amiga, ela é a sua cliente, ela é a sua paciente, ponto. Eu tô atendendo alguma aluna, ela é minha aluna, né? Minha não, porque não é nada de ninguém, mas se chegou até mim é porque é para eu fazer um atendimento, né? Mas sempre tem que ter essa distância. Por quê? Porque senão entra no emaranhado e aí você não consegue resolver. Então presta atenção. Quando você for atender o seu cliente, imagina ele adulto e não ele criança, tá? E sempre os seus pais atrás de vocês, para vocês terem essa força, para vocês terem esse posicionamento, tá? Então assim, quando vocês começarem a fazer e prestar atenção nessa hora que o cliente chega para você e despeja 399 assuntos,
né? Você já começa. O que mais está te incomodando nesse momento? É o financeiro. Beleza. Então é só disso que nós vamos falar. Não é para ele contar da carochinha, de quando ele tinha, de quando não sei o quê. Você vai direcionar. É você que está no comando, não é ele. Não é ele que vai chegar para você e vai falar, olha, então, eu vou pagar só que só dia 20. Não. Já estou falando de outro assunto, né? Isso a gente vai falar depois. Então presta atenção. É você que vai se posicionar. Quem está no comando? Você. Não é ele, tá? Então, ele chegou... Você acolhe, né? Porque não é... então, fala aí logo, o que é? Não é assim. Eu tenho uma forma amorosa de tratar, cada um tem o seu jeito. O que não pode, de forma alguma, isso acho que em várias terapias, não importa se é mesa ou o que é você não entrar na questão do seu cliente, é você ouvir, presta atenção, porque às vezes ele vai falar uma palavrinha no final, comigo já aconteceu várias vezes, eu falo aí, a cereja do bolo, é essa questão que tem que trabalhar. Ele vai falar, até agora eu falei, não falou nada, e blá, 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 blá. Aí ele falou um negocinho, porque quando eu era criança, eu tinha 6 anos, aconteceu isso, tá aí, ó, até me arrepiou de falar. Então, isso que vocês têm que fazer, prestar atenção, a escuta, ter empatia com o seu cliente, porque ele é um ser humano. Se ele veio até você, ele veio porque ele está precisando de muita ajuda. Só que você não vai salvar o seu cliente, de hipótese alguma, não vai salvar, porque se você quiser salvar o seu cliente, você vai se estrumbicar, porque quem quer salvar, na verdade, ele quer salvar ele mesmo. Então você precisa se olhar, precisa fazer terapia. Quanto mais a gente se cura, mais a gente vai conseguir curar o outro. Tá vendo muita questão de assuntos que você ainda não tratou em você? É para você prestar atenção e olhar isso, tá bom? Então, essa foi a dica de hoje, que eu acho que é muito importante para que você crie esse relacionamento com o seu cliente de uma forma saudável, né? Para que ele não crie dependência em você. Fazer um tratamento não é criar dependência. Eu tenho clientes que estão há 2 anos, mas e daí? Elas vão fazendo vários assuntos, às vezes elas espaçam 15, 20 dias, né? Então, assim, o que não pode é, não, é só você vai me salvar. Já vieram para mim falar, eu falei, não, eu não vou salvar você, é você. Você precisa olhar essa questão. Mas o que você acha? Eu vou conseguir? Se você olhar, se você tiver consciência, se você mudar o seu padrão, se você começar a ter atitudes diferentes, sim, você vai conseguir, porque tudo pode mudar, tudo pode acontecer, tudo vai do seu pensamento, tá bom? Então, fico por aqui hoje, espero que vocês tenham gostado, que vocês gostem bastante dessa série que eu vou fazer, tem muita coisa, gente, para falar, muita coisa, tá bom? Um beijo em cada um.